Está começando o programa DRM, o programa do canal dos Livros Apócrifos. Muito bom dia para todos vocês que acompanham e que estão atentos às informações do canal dos Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e hoje nós vamos falar sobre Mitra. Você já ouviu falar sobre o mitraísmo? O Mitra é uma religião dos romanos e essa religião ela predominou durante muito tempo. Durante muito tempo, ela predominou no mundo. E ela mudou, o mitraísmo, ela mudou de capa. Ela mudou de nome. E eu vou explicar para você detalhadamente, através de um estudo que eu recebi da nossa amiga Fabiana. Alô, Fabiana, um beijo. Obrigado, vou reproduzir na íntegra o estudo dela, para todos vocês e para nós aprendermos junto. Então nós falamos sobre Constantino, né? Como Constantino criou essa religião chamada evangélica, né? Criou a Bíblia, né? Constantino, na verdade, criou a Bíblia e criou também a doutrina da Trindade. E aí a igreja veio se aperfeiçoando. E aí vieram vários concílios, e nesses concílios eles retiraram os livros apócrifos. E esses livros apócrifos aqui foram tirados de dentro do concílio, porque os livros apócrifos vinham apontando falando muita informação. E os concílios foram justamente para tirar os livros apócrifos e para redirecionar o povo. Então eles criaram essa Bíblia aqui, O Concílio de Nicéia criou essa Bíblia que você lê, você que é evangélico, você que é protestante, você que é católico. Eles criaram essa Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. Na Bíblia está contido as Escrituras Sagradas. Eles pegaram as Escrituras Sagradas, colocaram aqui dentro e fizeram algumas mudanças, não nas Escrituras, mas na Bíblia. Porque a Bíblia tem dono, ela tem patente, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que os pastores usam nas igrejas. E os padres, eles patentearam a Bíblia tem dono. Ninguém pode chegar aqui e mexer nela, a não ser a direção de Roma, a direção da Igreja Católica Romana. Então, para que vocês saibam disso, todas as Bíblias, não, essa daqui, gente, ela foi escrita pelos Yahudins, judeus. Essa aqui é uma Bíblia hebraica. Mas todas elas obedecem a um conselho, tá? Tem um conselho de Bíblia, se eles determinam se escreve ou não alguma coisa na Bíblia. Tá bom, já está informado aí. Tá vendo essa figura aqui? Essa figura está mostrando a adoração dos egípcios ao sol. Esse olho de Horus aí, você está vendo aí, Aqui também a Babilônia, né? E a Roma, que adorava o Mitra. Esse é o Mitra que está aí do seu lado aí, Então você está vendo as três potências no passado. A Babilônia, aí vem o Egito e a Roma. Vamos lá para o que eu quero falar para vocês. Vou diminuir aqui para a gente poder ler esse texto muito legal que a amiga Fabiana mandou para mim. Eu pedi, eu tenho o PDF, mas aqui está mais detalhado. Olha aí, 2 deuses eram cultuados no período, Saturno e Mitra. Então Roma cultuava 2 deuses. Roma, através de Constantino, através de Teodoro, através de César, eles cultuavam 2 deuses. Lembrando aos senhores que os imperadores romanos eram como embaixadores, sacerdotes das religiões deles aqui na Terra. Então foi explicado que o Constantino, ele deu início à reforma e à criação da Bíblia e do governo, a reforma do governo, o governo romano. O Constantino era um estrategista de guerra, gente, não era uma pessoa comum não, era um cara muito inteligente. E o Império Romano estava em decadência. Todos vocês sabem dessa história, não é verdade? Então eles queriam implementar o governo dentro da igreja, o governo dentro da religião. Eles tinham que pegar uma religião
que dominasse a todos. Então eles pegaram os pergaminhos, né, que era 10% da população que viviam dentro das cidades romanas, que pregavam sobre pregavam sobre a promessa do povo hebreu de um salvador, de um rei. E isso estava incomodando muito os imperadores. Então o que Constantino fez para acabar com esse movimento? Ele criou uma religião única, a religião oficial. Ele oficializou o cristianismo dentro de Roma com algumas mudanças. Essas mudanças vocês vão ver agora, que está hoje, essa mudança está dentro das igrejas de Constantino hoje, das igrejas romanas, só que as pessoas não percebem, que são as igrejas evangélicas e as igrejas católicas. É tudo igreja romana, é tudo do mesmo raiz, são fontes, são filhas da mesma mãe, então raiz da mesma árvore. Então vamos lá. 2 deuses eram cultuados nesse período, no período que o Constantino fez essa reforma. Um era Saturno, então eles adoravam o Saturno, e o outro era Mitra. Saturno e Mitra. O culto a Mitra, uma das divindades mais respeitadas entre os romanos, chegou à Europa no século IV a.C. Essa sigla Cristo também era uma entidade ou um grupo de pessoas ocultistas. Mas vamos embora para você entender. Então, com a conquista do Oriente Médio por Alexandre o Grande, vocês conhecem na história aí, a gente vai viajar na história, o Alexandre ele conquistou todo o Oriente Médio. Em 273 d.C., o imperador Aureliano, que era como um deus, instituiu 25 de dezembro para a celebração do dia de Natalis Solis Invicti. Então, o dia 25 de dezembro, esse dia que você comemora o nascimento do Jesus Cristo, o Nazareno, na verdade não é o dia de Jesus Cristo Nazareno, é o dia do Natalis Solis Invicti, do aniversário do Sol. Olha aí, ó, aniversário do Sol, ó. Era aniversário do Sol. Invicto, que simbolizava o nascimento de Mitra. Então não tem nada a ver em dezembro. As igrejas evangélicas fazem isso, né? Celebram, né? Até em Natal eles celebram o Natal, né? Como o nascimento, né? Qualquer igreja hoje evangélica faz isso, ou a maioria das igrejas fazem isso. Então o aniversário do Sol Invicto simbolizava o nascimento de Mitra, deus do Sol. Outras festas dedicadas ao solstício de inverno era a Saturnália. Então tinha o nascimento de Mitra e a Saturnália, ou seja, a gente tem o Natal no dia 25 de dezembro, que vem o bom velhinho, né? Ninguém sabe de onde vem esse velho, o que esse velho tem a ver com o Natal e o que árvore tem a ver com o Natal. Claro, tem muito a ver. A gente sabe que a árvore de Natal, ela é uma homenagem, a Tammuz, né? Diz a lenda que a mãe de Tammuz, né, ele caiu num galho de árvore, e aí dali ele nasceu e cresceu. Então a gente já conhece essa história. Então são vários paganismos dentro de uma comemoração só. Olha só, se comemora o Sol, se comemora Tammuz e se comemora o nascimento de Jesus Cristo, que na verdade Jesus Cristo é o Mitra, é o Deus Mitra, é o Deus Sol, que na adoração dos romanos, que sublimamente você que está aí do outro lado, que vai às igrejas, que adora Jesus, também está nesse bolo todo aí. O que ele está nesse bolo todo aí? Vou te explicar por quê. Então ele simbolizava o nascimento do Deus Sol. Outras festas dedicadas ao solstício de inverno era Saturnália, um festival romano, honra ao Deus Saturno, senhor da agricultura, que durava uma semana. Então a primeira semana, né, que ficava de janeiro, na primeira semana de janeiro, era por isso que se solta fogos, você vê tantos fogos para adorar e além do Deus Saturno, era adorado o Deus Janu. Então eles faziam um sincretismo religioso em cima de várias dessas festas todas. Eles pegaram todas essas festas, trouxeram para dentro do cristianismo, alegando que o cristianismo era a religião oficial do mundo, que até hoje o Papa, ele manda em tudo, né? O Papa hoje, ele comanda todas as religiões. Exemplo isso que agora, há pouco tempo, o líder da Assembleia de Deus foi lá falar com o Papa, né? E outros líderes das igrejas vão falar com o Papa. Haverá um ecumenismo dessas religiões.
senhor está entendendo por que nós não acreditamos nessas religiões, todas elas, espíritas, kardecistas, umbandistas, todas, mitraísmo, gnosticismo, ocultismo, todas essas religiões estão mergulhadas no paganismo. É claro, e o principal deles, é que mais engana as pessoas, são o protestantismo, o que nós chamamos de evangélicos. Que, Denilson? Puxa vida, Deus, faz isso não. Pois é, gente. Mas, puxa, eu me sinto tão bem lá dentro, né? Os hinos, louvores, né? A irmandade, tudo isso era praticado no mitraísmo, gente. Tudo isso aí. Nada se cria, tudo se copia. Só que foram colocados na cabeça das pessoas que a verdade ela tinha que acontecer, e a verdade está acontecendo. E parece que é estranho, né? Que ao invés de nós estarmos dentro do templo, nós temos que sair do templo para adorar o Criador. Você não pode estar dentro do templo. Vamos lá, vamos falar da Saturnália. A Saturnália reunia as comemorações pelo fim do ano agrário e religioso, tinha início com grandes banquetes e sacrifícios. Durante esses festejos, subvertia-se a ordem social. Os escravos se comportavam temporariamente como homens livres. Olha, só nesse período os escravos não eram livres, os hebreus, né? Um costume comum à Saturnália era visitar os amigos e tocar presente. Além disso, tal do amigo oculto que vocês fazem, né? Que as pessoas fazem o amigo oculto, não tem? Não troca-se presente? Então, é um paganismo, gente, que as pessoas elas fazem. Parece que não é nada não, é uma coisa simples, mas é um paganismo. É uma tradição hereditária que está na cabeça do povo, só que eles desviaram a atenção, mas é paganismo. Um costume comum a Saturnália era visitar os amigos e trocar presente. Além disso, os romanos decoravam as árvores com velas acesas, olha aí, ó, e faziam guirlanda para enfeitar suas casas. Hábito bem parecido com o que se vê atualmente. Na semana da Saturnália, era dedicada ao repouso livre e a todas as atividades profissionais, todas eram suspensas. Até as campanhas militares eram interrompidas nesse período da Saturnália. Você pode ver que Natal é esse dia aí. Essa pausa aconteceu no século XX, durante a Primeira Guerra Mundial. Então houve uma guerra mundial. Em 1914, ficou conhecido como a Trégua de Natal. Militares britânicos e alemães trocaram alimentos presentes e entoavam cânticos. Olha aí, militares britânicos e alemães. Era uma guerra e eles entoaram cânticos. Isso para você ver que tem uma mente, que tem uma mão que manipula todos eles, tá? Tem uma mão que manipula a religião, que joga um contra o outro, que faz o inferno danado para ver a desgraça do povo, tá? Desculpa da palavra, mas é isso aí. Então ficou conhecido como a Trégua de Natal. Militares britânicos e alemães trocavam alimentos presentes e entoavam cânticos natalinos ao longo de diversos encontros e jogaram partidas de futebol. Não há indicação na Bíblia sobre a data de nascimento de Jesus. Olha aí, ó. Não há na Bíblia, nessa Bíblia aqui, não tem data. O nascimento dele não tem data. O nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus, a gente sabe que é um nome fictício, é um fake news. O nome de Yahushua, que eles copiaram. Então não tem a data do nascimento. E nem mesmo os povos da antiguidade tinham conhecimento dela. Foi no século IV, em Roma, com o estabelecimento do final do cristianismo pelo imperador Constantino, que a data passou a ser oficialmente reconhecida como o dia em que o Messias cristão nasceu. Então ele malandramente pegou o dia 25, colocou o dia 25 para poder juntar essa festa pagã todinha, colocou num dia e pegou os que adoravam a Yahushua, que chamam de Jesus Cristo, e botou todo mundo para adorar nesse dia 25. Com isso, o Festival do Sol Invicto, culto ao Deus Mitra, aos poucos passou a ser substituído pela comemoração do nascimento de Jesus. Na verdade, esse dia 25 é para adorar o Sol Invictor e ao Deus Mitra, ao Deus dos soldados romanos. Então passou a ser substituído pela comemoração do nascimento de Jesus Cristo, uma integração cultural gerando assim um sincretismo religioso. Aos poucos, os elementos e os símbolos foram introduzidos na comemoração do Natal. Então botaram o elemento, botaram o símbolo. Um deles foi o presépio, uma forma de encarnação do nascimento, de encenação do nascimento de Jesus, utilizando as esculturas que simbolizam José e Maria.
além do próprio menino Jesus e os animais que estariam com ele no estábulo. Bom, a gente sabe que, primeiro, José e Maria não eram casados, tá, pessoal? Não era marido e mulher. José era tutor de Maria. E o nome não era José, o nome é Iosef. E o nome não é Maria, era Miriam. Então são duas informações muito importantes para você, evangélico, saber. O nome da mãe, daquela que cedeu e deu a luz ao Messias, chama-se Miriam. E o nome do homem que ficou acompanhando ela se chama Iosef, um tutor, um cuidador, porque Miriam tinha a idade de 16 para 17 anos. Uma criança, gente, uma criança. Você não sabia disso? Bom, está sabendo agora. A criação do primeiro presépio atribuiria a Francisco de Assis, que seria constituído em 1223 da cidade italiana de Greccio. Ele queria mostrar aos camponeses como tinha sido a noite do nascimento de Jesus. Olha aí, ó. Mas não sabia como fazer. Foi então que ele teve a ideia de pegar argila e montar vários bonecos para simbolizar os personagens daquela noite tão simbólica quanto sagrada para os cristãos. Um dos maiores e mais expressivos símbolos do Natal, no entanto, é o Papai Noel, cuja história foi destaque na Globo de 24 de dezembro de 1953, com a reportagem A Maravilhosa História de São Nicolau. O santo, que é um costume pagão, transformou-se em Papai Noel. Aí, só paganismo no meio desse trem todo aí. A troca de presente entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália. Os cristãos seguramente copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho tertuliano. Teve um outro conselho aí, ó. Sacrificavam sobre os cumes dos montes e queimavam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O Sol Invicto, em latim Sol Invictus, foi o Deus Sol oficial do Império Romano posterior e um patrono dos soldados. Então ele era cultuado pelo Império Romano, pelos Espartacos, por todos aqueles homens bárbaros que você vê aí que a Roma conta, né, que conta sobre o Império Romano, sobre, né, a tropa de elite deles, porque eles eram impetuosos mesmo, eles massacraram muita gente, inclusive aqui no Brasil mataram muita gente. Foi o Deus Sol, o oficial do Império, e posterior um patrono de soldados, também conhecido pelo nome completo de Sol Invicto. Em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou um culto oficial do lado dos cultos romanos tradicionais. O culto do Sol Invicto continua a ser base do paganismo oficial até uma adesão do Império ao cristianismo. Antes da sua conversão ao cristianismo, o jovem imperador Constantino tinha o Sol Invicto com a sua cunhagem oficial. Então ele adorava, e ele era oficial, ele adorava o Sol Invicto. O qual o ponto central da ligação entre todas as religiões pagãs. Qual é o ponto central? A resposta é o culto ao Sol. Todas elas adoram o Sol. Todas as religiões adoram o Sol. Lá no fundo, elas adoram o Sol. E a Bíblia fala, só adorarás ao Senhor teu Deus, lá em Êxodo 20. Só a Ele nós teremos que adorar. O culto do Sol e o cristianismo. A observância do domingo, aí, pessoal que é cristão, que gosta de ir para a igreja aos domingos. A observância do domingo, que na verdade domingo não é domingo, né, gente? É a primeira-feira. Teve um padre, esse padre Gregório, ele mudou essa data. Ele mudou os nomes, ele mudou a estação, ele mudou tudo. Nós estamos vivendo o regime da Igreja Católica. Tudo que você entende, gente, de literatura, a Igreja Católica está dentro, a Roma está dentro. E não há como se desvincular, porque não existiu outros ensinamentos diferentes. Até isso que nós estamos lendo aí é da própria Igreja Católica. Os apócrifos da Igreja Católica, tudo da Igreja Católica. A Igreja Católica está acima de tudo. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe a verdade. E a verdade, a mentira, para ela existir, ela precisa da verdade. É isso que nós estamos tentando mostrar para você. Todas essas religiões, elas estão embasadas na verdade, elas estão em cima da verdade, mas elas são uma mentira. Mas aí você vai ter que pesquisar, gente. Não vai ser só eu falando aqui não, nesse pequeno 19 minutos, que vai fazer com que você entenda isso.
Então, o culto ao sol e o culto do sol e o cristianismo, a observância do domingo, originou-se em Roma no início do segundo século e não em Jerusalém no período apostólico, pois parece muito improvável que os cristãos, né, muito provável que os cristãos de procedência pagãs buscariam data para suas festividades dominicais e anuais. O povo hebreu só tem 3 datas que eles comemoram, pessoal. A Páscoa, que é a saída do povo lá, né? A festa dos pães asmos e a festa dos tabernáculos. São essas 3 festas que eles fazem. Se eu não me engano, né? Se eu estiver enganado, alguém me corrige aí, pode colocar aí, não tem problema nenhum não. E nessas festas, eles comemoram sempre a saída do Egito, de como foram escravos lá dos egípcios que adoravam o sol. Eles saíram do Egito que adorava o sol, entre os romanos que adoram o sol, a Babilônia que também adora o sol, todo mundo adorava o sol. Porque o sol, para a antiguidade, era símbolo de boa colheita, de felicidade, de energia. O sol transmite energia. E no fundo, o Criador é energia. E é uma energia que emana dele, né? Mas não para a gente adorar o sol. O sol foi um luminar colocado para salvar Adão e a sua descendência. Aí por que nós falamos que vocês adoram o sol indiretamente? Vamos lá, vamos botar isso. Ele botou todo mundo para fazer isso. Porque hoje, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, né? Segunda a sábado. Qual o dia que você descansa? Domingo. E o que é o domingo? O domingo é o dia da adoração. É o dia da adoração ao sol. Então, indiretamente, você está adorando o sol quando você descansa no domingo. Adenilson, isso aí você está sendo radical. Não é, foi o que o padre Constantino colocou, o padre Gregório colocou. Pois parece muito improvável que os cristãos de procedência não pagãs buscariam data para suas festividades dominicais e anuais ou semanais, de um calendário litúrgico sectariano e judaico, especialmente numa época em que novas festividades eram introduzidas para evidenciar a separação do judaísmo. Então o judaísmo já existia, que nem existe hoje o judaísmo, também é religião, também é uma religião que as pessoas são radicais, como o muçulmano também, a Maomé, são radicais, tem radical até seguindo em Yahushua, que eles acham que eles são dono da verdade, que tudo que ele fala está certo, ele não dá espaço para outra pessoa. Até nós, quando nós tentamos falar do nome Yahweh e Yahushua com veemência, a gente também pratica um pouco disso, pratica um pouco dessa imposição, e que a gente não tem que impor nada para ninguém. A gente tem que falar para ninguém. Você não é obrigado a me ouvir. Você é obrigado a me ouvir? Você não é obrigado a me ouvir. É simplesmente você vai lá e desliga o botão. Eu não sou obrigado. É por isso que Yahushua veio para libertar o povo. Ele veio para que as pessoas conhecessem o que é libertação. Para você não ter que estar ouvindo, comendo na mão do pastor. Você não tem Bíblia na sua casa aí? Não tem Bíblia? Olha aqui a Bíblia aqui, ó. Tá vendo a Bíblia? É só você ler a Bíblia e buscar informações seguras sobre ela. Porque elas vão ter pegadinhas, né? Elas têm armadilhas. E se informar. Porque não, a Bíblia, gente, foi colocada como... Na verdade, teria que ser Bíblia deveria ser o nome... Tirar esse nome Bíblia, seria História das Escrituras Sagradas. Seria assim o título. História das Escrituras Sagradas. Ia contar a história da Escritura, aí as pessoas iam ter um julgamento do que é certo e errado. A influência do culto ao sol com o seu dia do sol proporciona uma explicação mais plausível para a escolha cristã do domingo. Porque domingo era o dia que se adorava o sol. Então domingo todo mundo tem que ir para a igreja, né? De fato, podemos ver que a semana planetária estava em existência no mundo greco-romano. Já no primeiro século de nossa era, e que o sol era venerado naquela época no domingo, de forma que os cristãos, especialmente os novos conversos pagãos, em suas buscas de um novo dia de adoração, para diferenciar-se dos judeus, que pudesse estar favoravelmente predisposto com o dia do sol. O culto ao sol, a semana planetária antes de 150 antes de Cristo, era o culto do sol conhecido e praticado na antiga Roma, no primeiro século antes de Cristo. De fato, até que ponto Gatton, né, que em uma de suas recentes monografias, apresenta persuasivos textos e argumentos indicando
que o culto do sol era um dos mais velhos componentes da religião romana. Muito sério isso aí, gente, muito sério. Então, na verdade, o que nós estamos sempre passando para os senhores é o seguinte: todas as religiões, elas têm adoração a um astro, né? A um ser. Denilson, muitas das vezes eu quero até me pedir desculpa para vocês falando sobre a astronomia. Realmente, o céu é testemunha, segundo a Bíblia, o céu é testemunha da mão do Criador. Então o céu tem lá o Criador no céu, na lua e nos astros tem a palavra do Criador, além da Escritura. Por isso que ele foi muito combatido, né? E os anjos caídos ensinaram sobre meteorologia, sobre astronomia e astrologia, tirando da cabeça das pessoas o que Enoque ensinou. Enoque também ensinou muita coisa, por isso que o livro de Enoque foi banido da Bíblia, através desses concílios aí. Porque no livro de Enoque, ele mostra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto céu, ele mostra que onde os anjos caídos estão. No livro de Enoque, nos dá uma dimensão, não exata, mas uma dimensão de quem são os sentinelas, aqueles anjos que caíram depois, que eles entraram nesse plano através de um portal que muita gente desconhece, evangélico não conhece, nem passa na cabeça dele que existem portais na Terra, e esses portais eles foram uma desobediência desses 200 anjos, desses 200 sentinelas, anjos fortíssimos, que vieram para a Terra sem autorização do Criador. Eles saíram lá de cima e vieram para cá, para baixo, sem autorização, porque os outros que vieram foram jogados, foram banidos. Esses não, esses vieram por conta própria, entraram na nossa atmosfera, na nossa natureza, e ali tiveram relações com seres humanos, com mulheres, homens se transformando em homens para ter relação com mulher, e também em mulher para ter relação com homem. Isso daí é da minha autoria, tá? Mas provavelmente deve ter acontecido isso. Eles se envolveram com a espécie humana que eles não deveriam se envolver. Eles não deveriam se envolver. Eles teriam que ficar separados. O Lúcifer não fez isso. Imagine se os demônios, os anjos caídos não fizeram isso, e eles vieram e fizeram isso. Eles fizeram a maior aberração, porque eles sabiam que o Criador não queria isso. E aí deu no que deu. Então os filhos deles que estão hoje na Terra, os Néfilins, né? A alma deles, né? Porque a alma deles foram criadas, essas almas, o espírito, eles não têm espírito, eles têm alma, almas errantes. Essas almas não foram nem para o céu e nem para o inferno, porque eles eram filhos, ele era uma junção proibida entre anjos e seres humanos. Essas almas que foram criadas não foram da parte do Criador, foram da parte dos seres caídos. Gente, é uma história muito longa para eu poder contar para vocês aqui. Então você vai entender, por isso que você tem que dizer, tem anjo da guarda. Por que existe anjo da guarda? Por que a Igreja Católica fala que tem anjo da guarda? Por causa disso. Que tem espíritos ruins, espíritos obsessores, espíritos que quando eles só se apoderam da pessoa quando ela está com ódio, quando ela está com muita raiva no coração, quando você está com muita raiva, esse espírito obsessor ele entra na sua vida. Ele entra para destruir mesmo. Esse obsessor ele entra só para destruir. Mas vamos para frente. Por isso que existe um culto para libertação nessas igrejas aí, que na verdade não liberta ninguém, tá, pessoal? Na verdade é só uma imposição e uma ideia na cabeça da pessoa. Tudo é uma ideia na cabeça das pessoas. Bom, ele apresenta a persuasivo triste argumento indicando que o culto sol era um dos mais velhos componentes da religião humana. Aí tem aqui Augsburg, de culto sol invicto, e do segundo século o culto oriental ao sol invicto, sol invencível, penetrou em Roma em dois modos diferentes: primitivamente através do culto ao sol invicto, e Mitra, publicamente através do sol invicto a Lagabal. A semana planetária, a existência de uso comum da semana planetária já deu o primeiro século antes de Cristo, são bem confirmados por vários testemunhos. Aí ele vem falando dos historiadores, lá em 200 a 220 a.C., relata que Jerusalém foi capturada tanto por Pompeu, em 63 a.C., como por Gaio Sósios,
em 37 a.C. Então esses dois elementos aí, esses dois imperadores conquistaram Jerusalém, no dia até então chamado de Saturno. Então foi justamente no dia do paganismo deles que eles entraram, né, que eles invadiram Jerusalém. E aí, gente, você já viu, né? Invadiram no dia do Deus dele, eles tiveram a vitória sobre os hebreus, porque os hebreus perderam porque desobedeceram a Yahweh, né? Pode ter certeza disso. Até então chamado de Saturno, dia de Cássius, história de 49-22, aí tem uma série de locais que você pode encontrar isso aí. O antigo dia de Saturno é o atual primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, no primeiro dia do mês, né? Primeiro dia da semana, Saturno seria domingo, né? Porque domingo é o primeiro dia. Primeiro dia não é segunda-feira, tá, pessoal? Já por isso está falando segunda-feira, né? Primeiro dia é primeira-feira, é o dia de Saturno. Que a praxe de nomear os dias da semana, segundo as divindades planetárias, já estavam em uso antes de Cristo, que é ainda corroborada pelas referências contemporâneas. Então tem toda uma bibliografia aqui. O próprio Dio Cássius fala da semana planetária como prevalecendo em toda parte, em sua época, do ponto de que os romanos já eram um costume antigo, então eles já adoravam, né? A valorização do dia do Sol. Houve um processo pela qual a primazia e prestígio do dia de Saturno foi transferido para o Sol. De fato, inicialmente, o dia do Sol nada tinha a distingui-lo dos outros dias. Mesmo dia, que era o segundo dia da semana, seguido o dia de Saturno, que era o primeiro. Então, o primeiro dia era o dia de Saturno, que era domingo, primeira-feira, e a segunda-feira era o dia do Sol. Os dois vieram ocupar o mesmo lugar, tá? O mesmo dia, que seria o domingo. Constantino, em suas duas constituições, de 3 de março de 3 de março e 3 de julho de 321 depois de Cristo, ao descrever o dia do Sol como venerável, veneráveis e famoso, por sua veneração, veneratio, veneratione, sui celebre, mostra que ele pensava neste dia como uma festa do Sol tradicional. Olha aí, ó, como Constantino adorava o Sol. A devoção de Constantino estava mais singularmente dirigida ao gênio do Sol, o Apolo da mitologia greco-romana. Tá? Uma coisa puxa a outra, tá vendo? A adoração de Roma puxou para a adoração dos gregos, que era o deus Apolo, né? Da mitologia grego-romana. Os altares de Apolo foram coroados com diferentes voltivas de Constantino. Então, Constantino, olha a lama que é isso aí, gente. É uma lama danada. O Sol foi universalmente celebrado como guia protetor invencível de Constantino, gente. Quando veio o dia de Sol, adquirir tal caráter festivo da antiga Roma. Aí, olha, esse dia, gente, deixa eu adiantar aqui porque o texto é longo. Então, o Sol foi sempre cultuado por essa religião chamada católica. Eles adoram o Sol, eles são radicais em adorar o Sol. E no livro de Paulo, lá no Apocalipse de Paulo, escuta isso que eu estou te falando. No Apocalipse de Paulo, está escrito assim, no Apocalipse de Paulo, só para você entender, está escrito assim, o Sol ele conversa com Yahweh, e o Sol fala assim, permita-me que eu queime, que eu frite esses seres humanos. E Yahweh falou, não, calma, você não vai atacar ninguém não, eu vou dar tempo para que eles aprendam sobre mim. Então ele dá um tempo, dá uma chance para vocês aprenderem. Então vocês que estão agora, nesse momento, indo nas igrejas aos domingos, né? Domingo de manhã, vocês estão adorando ao Deus Sol. Vocês estão venerando ao Deus Sol. Vocês estão cultuando ao Deus Sol, mesmo que inconscientemente. Porque esse domingo foi inventado pelo Império Romano. Ó Deus, então como é que eu tenho que fazer? Nós temos que adorar Yahweh todos os dias, porque ele criou o Sol, gente. Ele criou a Lua, ele criou o mar, ele criou tudo. Ele criou tudo. Aí ele diz aqui, ó. Ele fala aqui, vamos ver aqui o que o nosso Criador fala. Vamos ver o que o nosso Criador fala. Deixa eu tentar passar aqui para um estudo. Eu vou mostrar a vocês o que o nosso Criador fala. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês
terminando aqui esse vídeo. Não se importa não, apareceu eu aí, mas tá tudo certo. Sou eu mesmo de óculos. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver na Bíblia King James. Deixa eu ver se eu apareço aí, eu sumi um pouquinho. Ó, Êxodo, tô lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, ó. Êxodo 20. Olha aí, ó. Ele está falando aqui, eu vou ler nessa Bíblia, eu ia ler na Bíblia as Imaculadas Escrituras, mas eu vou ler aí com esse nome Yahvé aí, mas o nome é Yahweh. E Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, Senhor em hebraico, está botando Senhor letra maiúscula, que é Deus. Tem um lance aí que na Bíblia Católica e na Bíblia King James, que Senhor com letra minúscula está falando de Yahweh, do Deus Todo-Poderoso. E Senhor com letra minúscula está falando de outros deuses. Eu sou Yahvé. Essa Yahvé é uma frente entre o povo hebreu que achavam que Yahvé era o criador deles. Só que o nome do criador não é Yahvé, é Yahweh. Yahweh, não Yahvé, não, é Yahweh. Eu sou Yahvé, o Senhor Deus que te fez sair da terra do Egito e da escravidão. Aí ele vem falando, ele falou para o povo, para o povo hebreu. Não terás outros deuses diante de mim. Está aí, ó, pessoal. Não terás o que? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Aí, ó. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida e nada que se assemelhe ao que existe lá em cima do céu. Lá em cima! Lá em cima do céu! Lá em cima do céu! Ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Galaté cantou. Os senhores entenderam agora que eu estou falando? Os senhores entenderam? Vou ler de novo. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Yahweh falou, não terás outros deuses. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima do céu, na terra ou no mar. Mesmo que de forma velada, você que está indo domingo à igreja, você está adorando o sol. E se você está adorando o sol, você é um idólatra. E se você está adorando, ele está falando, não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu sou o teu Deus, sou um Deus zeloso. Está falando ciumento. Ele está falando ciumento. O Criador, gente, é lógico que ele que nos criou. Aqui está dizendo a palavra humana, isso aí é palavra humana, de ciumento e pune. Não, ele não pune e nem tem ciúme, ele é zeloso, ele cuida. E ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Se você está adorando um domingo, se você está adorando uma imagem, se você está adorando qualquer deus de pau, de pedra, gnosticismo, o que você quiser adorar, você está indo contra aquele que te criou. Entendeu por que nós não temos que ter religião? Entendeu por que nós não temos que estar indo a culto à igreja? Porque a gente já explicou, tem aí nas nossas playlists sobre o que é igreja, o que é dízimo, o que é batismo, o que são esses costumes religiosos que foram inventados para te pegar, para te abocanhar, para você ser um idólatra e para você ter a mão do Pai pesando sobre a sua vida. É só você olhar aqui para o Rio de Janeiro. Você vê um Cristo com as mãos abertas, daquele tamanzão, cara, é muita idolatria, gente. Olha, as pessoas estão brincando com o Criador. Só você, da mesma forma que eles adoram o Cristo, é quando você vai para a igreja de domingo. É a mesma adoração, só que um você está vendo a imagem, o outro você está celebrando o dia. Esse é o canal DRM, é o canal dos livros apócrifos. Obrigado por vocês estarem conosco até aí. Deixa o seu like. Compartilhe esses vídeos aí, tá? Um forte abraço e até hoje às 19 horas e 15 minutos estaremos com o Rafael. Vamos falar mais sobre isso, tá bom, gente? Um abraço aí, fica na paz.